Olá, meu amado e amada do signo de Leão. Sabe nossas forças, meus amados e amadas? Vamos lá para você que tem um amor de alma chama gêmea, que gostaria de saber como que está essa semana, esses últimos dias de mês de março, como que está ressonando na energia de vocês. Lembrando que aqui é um canal exclusivo para o divino feminino. Quem é o divino feminino? É o ser espiritual que despertou primeiro para a conexão de alma chama gêmea, principalmente chama gêmea. O divino masculino, independente de gênero, é a polaridade masculina. O ser não tão desperto, o que foge se for chama gêmea, o alma gêmea que de repente está em outra relação, adapta a situação de vocês. Como eu havia falado no canal 1, guardião da direção, faça suas escolhas. Divino feminino, qual que é a sua escolha dentro dessas dinâmicas? Despertar para a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Porque muitas vezes o divino feminino, por ficar conectado muito à energia do divino masculino, principalmente para a chama, acaba vivendo a vida do outro e não a sua. Acaba vivendo um processo que chega até a ser uma posse sobre o divino masculino, acaba se conectando com sombras, com energias negativas, ainda mais nós que somos conectados à espiritualidade, a gente tem um acesso fácil, tanto na luz como na sombra, meus amados. E a chama gêmea, ela é um potenciador enorme de crescimento nas nossas vidas. Então mostra claramente que vocês precisam ainda trabalhar algo internamente. E aonde não espere esperando, espere vivendo. Onde temos que eliminar medos, inseguranças, ansiedade. Sabe o que vai acontecer? Então eu não preciso ver os vídeos. Os meus vídeos são para que vocês saiam da energia 3D, que é as conexões de eu estou conectado à minha criança interior, e aí eu potencializo as minhas feridas, mas eu não mudo. E aí a gente continua andando em círculo. Tem um sol, que é a nossa carta. Sucesso na sua vida pela sua escolha, divino feminino. Qual é a sua escolha? Eu escolho por mim. Escolho por mim. Eu escolho ser feliz, eu escolho encontrar o meu eixo, a minha centralidade, a minha potencialidade maior, o meu crescimento. É sobre você, não é sobre o outro, não é sobre os outros. Então vamos usar a energia da divina feminina, independente de gênero, polaridade, que despertou primeiro para a conexão espiritual de alma chama gêmea. Assuma o seu poder, é a nossa carta. Além de Áries e Sagitário. O poder divino feminino, assuma o seu poder, assuma o seu crescimento, saindo de uma codependência. Olha o As de Ouros, oportunidades surgindo na sua vida. Não é só oportunidades amorosas, é a oportunidade de crescimento, de sair de uma samsara, de sair de uma estagnação. Provavelmente esses últimos dias com eclipse lunar foi ou está sendo transformador, porque você está conseguindo enxergar com esse 9 de espada alguns hábitos emocionais que você ainda está preso, ou estava, ou vamos despertar para o crescimento, porque é aí que precisa ser transmutado essa energia e principalmente essa ansiedade de querer alguém completo. Porque eu vou dizer, dinâmica de alma chama gêmea, você precisa estar inteira, para que o divino também esteja inteiro, e vocês abra uma ressonância com o universo com vocês. Temos um 9 para um 10 de espada. Então essa semana, se você entrou em declínio,
emocionalmente, tá no fim, meus amados. Sem dizer que a gente sabe que tem magias, tem energias. Portal 3333, Mestra Kuani sempre aqui ao nosso lado. 8 de ouros, oportunidades estão surgindo, oportunidades e até algo que estava parado começa a se movimentar a partir de março, a partir dessa penúltima semana de março, começa a ter respostas positivas, principalmente no seu campo profissional. Amoroso, vem as respostas. Eu vi aqui, não espere esperando, espere vivendo. O divino masculino no louco. Essa pessoa ainda tem algumas imprudências, ainda tem uma imaturidade. E vai colher aquilo que está plantando. A imaturidade do divino masculino vai trazer colheitas para ele ou ela, independente quais forem. Então é uma pessoa que está se auto-sabotando. 7 de espada. Existe uma autossabotagem aqui no divino masculino e que ele ou ela não consegue falar com vocês. E é uma pessoa que pensa assim, age a cegonha, essa pessoa deve estar atrelada a alguém de peixe, câncer, escorpião, ou a cegonha, para mim, ela representa o novo momento. Ela representa a divina feminina também. Então essa pessoa se auto-sabota para falar com vocês. Essa pessoa está muito presa ou presa ao materialismo. E é muito forte isso no divino masculino, a parte material. É muito forte essa energia. Então é como se vocês precisassem entender que ele ou ela precisa crescer, precisa aprender as experiências. Todo Virgem Capricórnio aqui, Peixes, Câncer, Escorpião. Vamos ver a contraparte. Às vezes dá um desânimo, né, meus amados e amadas, porque vocês se sentem impotentes perante essa situação, principalmente com a situação com o divino masculino em contraparte, não tem muito o que se fazer. A roda da fortuna. Está acima, está abaixo. Então tem a lei do retorno aqui. Se essa pessoa está usando, tem mudanças. Se a pessoa está usando de má fé, o retorno vem. Essa pessoa é materialista. Por que estão juntos? Vocês percebem que divino masculino caiu os peixes, que fala de finanças, e na contraparte o tesouro. Essa relação ela é impulsionada por desejos, por ganância, por cobiça, por estabilidade financeira. São escolhas, né? Mas tem uma torre, tem uma fase de transição aí. Pode ser que futuramente, não é mais interessante para a contraparte, o divino masculino, porque aqui é o cavaleiro. E o cavaleiro sempre fala também de uma nova pessoa. E essa pessoa é internamente materialista. Eu nem falei porque é internamente, mas pode ser internamente, né? Eternamente foi o que eu ouvi. Não é de hoje. Isso vem de outras idas. Vamos ver a energia do divino masculino da contraparte. Estão deixando fluir as coisas, gente. Estão ali empurrando, principalmente o divino masculino. É uma pessoa que não sabe ainda diferenciar se é amor, se é desejo. E temos uma outra pessoa, temos um divino masculino e o cavaleiro aqui. 9 de copas. E para mim são duas pessoas distintas, são duas energias distintas. E olha o que aprisiona essa relação. De novo, a carta do tesouro, estabilidade familiar. Estabilidade. Finanças. É muito forte isso no divino masculino. Ó, página de espada aqui, ó. Tem alguém stalkeando. 3 de ouros. Tem um triângulo. Se não tiver, terá, tá? Terá esse triângulo amoroso. É algo que eles têm que passar. A rainha de ouros, todo Virgem Capricórnio, Aquário, Gêmeos e Libra. Ou seja, existe entre eles dúvidas já.
mas eles maquiam essas dúvidas, porque eles têm escolhas. O divino masculino tem vocês no destino dele ou dela. A contraparte também tem outra pessoa, ou terá, tá? Que pode ser passado uma nova pessoa. Só que aqui, ó, eu mergulho numa ilusão. Temos 3 rainhas aqui. E, ó, 4 de copas invertido, mas eu não vou jogar invertido. E tem diz que me disse, tá? Vai ter fofoca entre eles. E uma briga, uma confusão, disputas e algo que estava oculto vindo à tona. Então vem, e vai chegar no ouvido do divino masculino, porque a espiritualidade vai fazer chegar. A lei da semeadura, ação e reação. E a traição não é só física, né, meus amados? Em casa e uma separação. Então vai ter uma briga muito feia entre o divino masculino e a contraparte, que isso é próprio dos vícios, das teimosias deles ou delas dentro dessa relação, que precisa ser... precisa de resposta. Vamos aguardar o eclipse solar, porque o lunar, ele traz muita coisa à tona, a gente sabe, mas são 6 meses dentro dessa energia. E o solar, ele traz clareza. Então vamos lá. Divino masculino e divina feminina. Existe o chicote aqui, existe conflitos entre vocês, além de magias, discordâncias, e não é de hoje. Olha o navio aqui. Mas está no fim. O que bloqueia? A falta do divino masculino fazer o que é correto, findar a relação. Só que, como diz, essa pessoa tem em mente que vocês nunca vão ter ninguém, que vocês estão aguardando por ele ou por ela, só que é do engano, porque tem um cavaleiro aqui na energia de vocês que está em oculto, que é alguém analisando vocês. Isso faz parte do aprendizado. E o interesse é assim, quem tudo quer fica sem nada, né? Quem tudo quer, nada tem. Então vamos lá. O Sol abrindo o jogo de vocês. E o Sol mostra o quê? Tem aí oportunidades surgindo. 8 de espada e 9 de espada. O que aprisiona essa relação é que vocês se espelham no negativo. Interessante, gratidão, Senhor. Espelham no negativo, ó. E aí, ataques energéticos a essa dinâmica acontecem muito através do desequilíbrio emocional de vocês. E Divina Feminina, ore para toda essa situação, porque você é o ser desperto espiritualmente. É em você que está toda essa sagacidade, toda essa esperteza. 9 de paus, agora é o momento de manter-se firme, de se posicionar e não sucumbir às sombras. Porque o que bloqueia, o que tem uma autossabotagem de vocês aqui é a espera do alecrim dourado. Aqui. Gratidão, Senhor. Então, isso é um bloqueio. A espera com que o divino masculino se movimente. Mas, opa, como assim? A minha vida ela não pode estar presa a essa conexão. Elas têm que ser leve, ela tem que estar leve perante a isso. Então, é essa chave que você precisa virar. A minha vida não depende do divino masculino. E aí, a ampulha vira. E as coisas se movimentam. Então, entenda que é isso que a espiritualidade quer de vocês. Primeiro, a fé e a confiança que essa dinâmica existe não é balela. Segundo, que está no fim, esse distanciamento. Portal 33 aqui. O que bloqueia? Autossabotagem, feitiços, magias. O que mais, por favor, universo? Situações de filhos ou a criança interior ainda precisa ser trabalhada. E o divino masculino age de forma imaturo, porque não
fundo, o divino masculino sabe que vocês têm uma história e que não vai ser apagada. Assim como a história com a contraparte também não apagará. Tenha uma aliança entre vocês, tenha um relacionamento estável no futuro, tá? Tá bem claro. E vocês têm crescimento, mas o maior tesouro da Divina Feminina não são sobre suas conquistas externas, são sobre as suas conquistas internas. Deixa coisas fluírem, vai trabalhando um pouquinho mais essa libertação, porque eu trouxe uma resposta que alguém pediu. Então, a cruz mostra para você ser feliz com o amado e amada que está destinado, você precisa soltar esse apego, essa codependência que a sua vida só vai andar se o divino masculino voltar. Essa é a resposta para alguém hoje. Eu sigo em frente, sem a codependência. Eu vou em busca do meu as de ouros, das minhas oportunidades, do meu crescimento. E aí, o que para vocês é parado, estagnado, que tá meio sacrifício, você para de lutar contra isso. Deixa ir, literalmente, deixa ir. Deixa a energia ir, porque daí é o fim desse ciclo de estagnação. Rompa com a prisão que você mesmo criou, aí você tem um 10 de ouros. Uma estabilidade, porque a sua estabilidade chega antes do divino masculino, eu já falo isso há meses. O enamorado fala, não tenha dúvida sobre a dinâmica, mas eu sempre disse e continuo dizendo, essa dinâmica de alma chama gêmea está nas mãos da divina feminina, ou na mão de ambos, quando estiverem sincronicidade entre um e o outro, um e a outra. A colheita é sua. Só tenha sabedoria divina feminina por passar por mais essa fase com muita paciência e equilíbrio. E se liberta, te aprisiona esse medo, essa insegurança e vá confiando no seu 9 de copas, nos seus desejos sendo realizados para você. 9 e 10 de copas. Tá na sua mão ser feliz. A escolha é o seu sucesso. O carro, o movimento, no corte, o julgamento. Vocês são destinados a ação e reação. No corte, né? O 2 de copas. Alma e chama gêmea com um contrato espiritual afirmado. Só que para a realização dessa nova etapa, vocês vão precisar soltar e viver. Uma pessoa intermediária aparece nos seus caminhos. Alguém que foi embora também. Notícia distante por caminhos distantes. Tem alguém aí no seu caminho, divina feminina. Basta você querer. Olha aqui, a codependência, por menor que seja, ela existe. Então isso pode estar atrapalhando e afetando ainda. No momento certo, você irá se dedicar ao seu parceiro. Vai dar essa oportunidade de ser feliz. E Ninho, sua vida amorosa sofre influência de filhos, questões de filhos. Ou a imaturidade do alecrim dourado, independente da idade. Mantra da semana. Olha aí. O imediatismo te afasta da sua natureza divina. Valorize mais o poder do tempo e operar milagres. O processo é grandioso e também sobrenatural. A vida está acontecendo nele, aprecie a jornada, tudo está acontecendo como tem que ser. Entenderam, né? Esse capítulo da sua história te levará a um lugar extraordinário. Apenas se renda-se à magia do tempo. Todos os dias escolho viver a magia do tempo. Uau! É isso. Peço que curtam, compartilhem, inscrevam no canal, deixem seus comentários. A minha agenda de abril está aberta. Gratidão!